Olá, meninos! Agora bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Estou explicando para vocês a partir do próprio código da lei seca. Por quê? Porque a gente teve aí determinada atividade prática e importante também para que vocês saibam como que surge a apostila, como que vocês conseguem realizar determinada coisa prática, tá? E por que eu peço para que vocês façam daquela determinada forma? Aquela determinada forma, aquela estrutura, por exemplo, processual, sai daqui, sai do Código de Processo Civil. Então, por que eu falo para vocês que lá em cima, lá na primeira linha, é o endereçamento da peça, abaixo é a qualificação das partes. Por que eu falo tudo isso? Porque tudo isso está previsto no Código de Processo Civil, tá? Não é uma formalidade minha, não é daquela forma porque eu quero, tá? Porque eu imagino assim. Mas lá no artigo, a partir do artigo 319 do Código, né? Ele nos diz como que a gente vai montar uma determinada demanda processual. Eu estava explicando para vocês que o Código de Processo Civil, esse atual, que é o de 2002, ele tem muito da Constituição no seu próprio texto. Então, nas aulas passadas, muito do que vocês viram, muito do que eu expliquei para vocês, do que eu fiz a leitura, são coisas constitucionais. Então, existe a Constituição e a partir daí os demais códigos acompanham. Os outros códigos, eles trazem até os mesmos princípios constitucionais no seu próprio texto. Isso é chamado de constitucionalização, tá? Sistema constitucionalizado, ele faz isso. Temos a Constituição como base principal e a partir dali os próprios códigos trazem alguns dos seus aspectos, alguns dos seus princípios. O capítulo que eu vou explicar para vocês hoje, que a gente vai ingressar aqui nesse título, é sobre a aplicação das normas processuais. E esse capítulo, que é o capítulo 2º, ele se inicia lá no artigo 13, tá? E o artigo 13 está descrito da seguinte maneira, da seguinte forma: a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Aqui também a gente tem uma boa parte de Constituição. Por quê? Lá no início da Constituição, nos seus primeiros artigos, ela diz pra gente que o nosso Estado, que o Brasil, ele é soberano. E essa soberania, ela está descrita aqui, no ponto em que diz que as leis brasileiras serão aplicadas. Imagine se cada estado não tivesse a soberania aí como um dos seus princípios, tá? Dos seus objetivos. Isso significa dizer que, por exemplo, os Estados Unidos conseguiriam aplicar leis aqui dentro do nosso território, certo? Eles iriam conseguir se adentrar dentro do nosso país e a partir dali conseguir aplicar leis deles. Uma exceção aqui à regra com relação a essa aplicação de leis brasileiras está relacionado aos tratados internacionais. Mas os tratados internacionais, o Brasil é um signatário, o Brasil é um seguidor, o Brasil faz parte. Então, não quer dizer que uma lei estrangeira está adentrando dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque o Brasil leu aquele determinado tratado, assinou e a partir daí ele tem que cumprir, né? Porque se não fosse para o cumprimento, do que adiantaria ser signatário dessas relações internacionais, correto? Então, vocês já devem saber, por exemplo, na aula de Direito Constitucional, que um determinado tratado ele vindo aqui
né, para nossa aplicação, ele consegue ter uma força de emenda constitucional. Então, é algo importante. Ele ficando até acima, por exemplo, do nosso determinado Código de Processo Civil, que é o que eu estou explicando aqui para vocês. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência de uma norma revogada. Vou fazer a leitura do artigo 15 para explicar já tudo para vocês. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Primeiro, o artigo 14. Aqui a gente consegue até fazer um paralelo com a parte penal. Na parte penal, a gente também tem essa noção de que a lei não retroagirá, só que na parte penal tem uma exceção à regra. Aqui no Código Civil, não. A lei não retroage e ponto. Aqui a gente não tem aquela exceção, por exemplo, se um determinado artigo, se essa determinada alteração for mais benéfica, ela pode retroagir no tempo. Aqui a gente não está falando de penal. Então, diz, a lei não retroagirá nessas situações. Ela não traz um caráter de exceção para a gente, e aqui a gente consegue ver a principal diferença entre o civil e o penal. O artigo 15. Na parte trabalhista também a gente consegue ver essa aplicação do Código de Processo Civil se faltar alguma determinada lei ou se for incompleta essa determinada lei, certo? Então, o que diz o artigo 15 e de onde que a gente tira essa possibilidade de, se eu estou atuando na esfera trabalhista, aplicar o Código de Processo Civil? O artigo 15 fala pra gente que eu posso aplicar nessas outras esferas sem maiores problemas, tá? Com a ressalva, claro, que não se pode interferir. Então, se, por exemplo, o Código Civil for colidir com a área trabalhista, é óbvio que eu não vou aplicar com seus preceitos trabalhistas. Se forem contrários, eu não posso aplicar, certo? Aqui nesse finalzinho está descrito que eu posso aplicá-lo, o Código Civil, tá? De Processo Civil, de forma supletiva ou subsidiária nessa situação. Então, pensem aí num relacionamento. Olha, esse meu determinado namorado aqui, a gente tem um relacionamento supletivo. O que significa dizer? Significa que esse namorado meu, ele soma a minha relação, tá? Ele não está me completando, ele está somando, ele está sendo o bônus, está sendo algo a mais. De forma subsidiária nessa situação, quer dizer que eu não tenho e meu namorado está aqui me complementando nessa situação. Então, é um suplemento e um complemento. Eu tenho uma norma, tá? E o Código de Processo Civil vai somar a essa norma. Ou eu não tenho uma norma e o Código de Processo Civil ele vai me ajudar e me sustentar nessa ausência que eu tenho, tá? Então, lembrem-se aí dessa distinção entre as duas coisas, um suplemento e um complemento. Um eu tenho, só que eu vou pedir o bônus, eu vou me suplementar. O outro eu não tenho e eu vou me complementar com uma determinada outra coisa, com outro determinado código. Passando aqui dessa parte, como forma de aplicação das normas processuais cíveis, a gente inicia nessa parte da jurisdição e da ação. Jurisdição como poder do Estado de poder dizer o direito, certo? E ação propriamente dita, a ação em si. Então, lá no artigo de número 16,
A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse Código. O artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, eu tenho que ter interesse dentro dessa causa, só que não basta eu somente ser interessado nessa causa e nessa solução do problema. Eu tenho que ser parte legítima também nessa situação. O que significa? Significa dizer que está dentro do problema. Às vezes eu tenho interesse, só que eu não estou dentro do problema. Então eu posso ser irmã da parte, tá? Ter interesse em ver esse conflito resolvido, só que eu não sou legítima para ingressar com o processo. Quem é o legítimo para ingressar como processo é a minha irmã, porque ela está dentro do problema de fato. O artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O artigo 18, aqui, ele é um bônus, ele é um suplemento do artigo 17. O artigo 17 diz que tem que ser legítimo. O artigo 18, ele complementa. Tem que ser legítimo porque você não pode pedir direito de uma outra pessoa como se o seu fosse. O parágrafo único do artigo 18. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Então, primeira ressalva aqui do artigo 18. O que eu tenho para falar para vocês. Aqui ele diz que você não pode buscar o direito de uma outra pessoa em seu próprio nome. E aqui a gente tem algumas exceções a regras, né? E uma das exceções que também se aplicam aos outros códigos, que é aquela previsão legal, é o denominado CAD. O que isso significa dizer? Que em determinada situação o seu cônjuge, ele poderá ingressar no seu lugar para buscar o seu direito, o seu ascendente, o seu descendente ou o seu irmão podem buscar o seu direito, exatamente nessa ordem, por isso que é chamado de CAD, tá? Porque a gente pegou as iniciais e formou essa palavra para que você entenda qual é a ordem que as pessoas podem ingressar. Então, se o meu cônjuge, tá? Se a pessoa que eu for casada não ingressar com a ação, o meu ascendente vai ingressar com essa ação, meu pai, minha mãe. Se com quem eu for casado não ingressar com a ação, se meu ascendente não ingressar, ou se eu não tiver nenhum deles, tá? O meu descendente. Ou se eu não tiver nenhuma dessas três pessoas, o meu irmão, ele pode ingressar com essa ação no meu lugar, correto? O artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1º, da existência ou inexistência ou de modo de ser uma relação jurídica. O inciso 2, da autenticidade ou falsidade do documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então, olhem esses artigos aqui, olha o artigo 20, onde a gente consegue ligar, fazer um elo entre esses artigos e a própria apostila, onde eu falei lá para vocês, creio que esteja na primeira ou segunda páginas relacionados às ações declaratórias, mandamentais, ação de execução. Então, tudo isso está sendo tirado do Código de Processo Civil. A diferença é que a apostila é um modo mais didático de explicar para vocês, tá? Aqui o que eu estou fazendo é pegar o artigo seco, a lei seca, e explicar para vocês de onde que está surgindo cada coisa que vocês estão aprendendo. No próximo título, no próximo capítulo, aqui inclusive também, a gente fala dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. E desses limites aí, inicia-se no artigo de número 21, então o que ele vai dizer?
olha, esse juiz é competente para julgar determinada lide daquela região. Olha, o Estado aqui, ele é soberano e ele vai legislar sobre as suas próprias situações, tá? Então, tem a limitação aí de jurisdição em âmbito regional e em âmbito nacional também, do país com relação aos outros países e dos estados, municípios com relação aos outros estados e municípios. O artigo de número 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, item 1, inciso 1, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Segundo, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Terceiro, o fundamento seja fato ocorrido ou praticado no Brasil. O parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1º, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal aqui dentro do território. Então, falei para vocês, aqui nesse determinado capítulo, ele vai começar a delimitar com relação ao Brasil e outros países, ou com relação ao estado de São Paulo e outros estados de Minas, Rio de Janeiro, Paraná e etc. E aqui ele já inicia nessa parte mais relacionado ao Brasil como país, onde ele fala que as causas que serão apreciadas aqui dentro do nosso território brasileiro, tá? E ele cita aqui pra gente, o réu, tá? Mesmo sendo estrangeiro, será o Brasil competente para julgar determinada lide onde ele seja uma parte legítima. Então, se esse estrangeiro for domiciliado aqui no Brasil, não é, por exemplo, onde ele nasceu que vai ser competente para regulamentar e para solucionar esse conflito. Não vai ser a lei estrangeira, vai ser a lei brasileira porque ele é domiciliado aqui. Aqui, no item 2º, mesmo que seja uma determinada causa, né, com o caráter e a característica mais estrangeira do que brasileira, mas se a obrigação tiver que ser cumprida aqui, então a gente vai aplicar a lei brasileira. Então, supondo, uma determinada empresa estrangeira faz uma contratação de um funcionário. Então, como a gente consegue aplicar o Código Civil na esfera trabalhista, tá? Vou pegar um exemplo trabalhista para vocês verem que dá para aplicar. Então, uma determinada empresa, certo? Tem o seu funcionário. Empresa estrangeira, funcionário, podendo ser estrangeiro também. Só que essa obrigação de trabalho ela está sendo cumprida aqui no Brasil. Então, o que é esse inciso 2º? Ele fala para gente. A empresa está estipulada lá fora, ela é estrangeira. Só que a obrigação está sendo cumprida toda aqui no Brasil. Então, nada mais justo do que esse funcionário, se tiver algum problema com a empresa, solucionar o seu conflito aqui dentro, já que o problema está aqui, certo? Então, se esse funcionário aí for um engenheiro e ele está construindo uma filial aqui no Brasil, então as leis brasileiras servirão para ampará-lo também. O artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, b. o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2º. Decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Aqui, terceiro, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então, olha que interessante aqui, a própria lei, o próprio código, ele diz pra gente, algumas ações de alimentos serão solucionadas aqui dentro do território brasileiro.
Algumas ações consumeristas serão aqui dentro do território brasileiro solucionada a sua lide. Então, é importante que você tenha noção disso. Se você tiver determinada atividade, vai com relação à ETEC, ou já no seu período aí de trabalho, você pega essa relação, né? Onde tem uma pessoa estrangeira e uma pessoa brasileira, ou dois estrangeiros com bens dentro do Brasil, onde que vai determinar essa justificável lide que você está atuando como advogado. Nesse capítulo, ele é um pouquinho maior, tá, com relação à jurisdição. Só para que não fique mais extensa a aula, eu vou parar aqui no artigo de número 22, para que a gente continue, tá? Porque tendo você outra aula comigo ou com outro professor, aí eu não interrompo o outro horário que você tem. Então, vai ficar um pouquinho mais curto, porque eu quero que vocês façam o resumo aí no caderno de vocês. Eu quero que vocês peguem essas explicações que eu passo para vocês e façam com as palavras de vocês dentro do caderno, façam as anotações necessárias. Aproveitem essa parte e essa facilidade de estudarem através de vídeo e irem e voltarem quantas vezes necessários para que vocês façam as anotações de vocês. Eu aguardo mais uma vez a todos dentro do horário. Eu aguardo as dúvidas de vocês também. Se possível, se vocês tiverem algum caso prático para perguntarem, também seria interessante para que vocês tirem essas dúvidas, para que vocês consigam ajudar outras pessoas. Normalmente, quando a gente começa a estudar algum ramo jurídico, a gente tem sempre perguntas de parentes, de familiares, de outros amigos que não estejam dentro do curso, mas relacionado a alguma situação prática. Então, tomem isso para si, tá? Incorporem o profissional da área jurídica, é importante para vocês. Sempre falo, busquem concursos dentro da área, busquem trabalhar aí, por exemplo, com parte de contrato, com direito previdenciário, que não precisa ser um advogado em si. Então, ingressem aí de fato na carreira, vistam a roupa de profissionais da área jurídica, certo? Mais uma vez, aguardo vocês, se cuidem, um beijo a todos e até daqui a pouco.